Florestal no Brasil, falando agora, olha só, do Código Florestal Brasileiro. Falando agora do Código Florestal Brasileiro. Então, quando você fala desse Código Florestal do Brasil, você tem que lembrar o seguinte: o primeiro Código Florestal do Brasil, ele data da década de 30. Ele é da década de 30, e década de 30 é o período do governo Getúlio Vargas. Esse primeiro Código Florestal, ele foi um Código Florestal muito simples, muito rasteiro. Na verdade, você está começando o século XX e dentro não só do Brasil, mas no mundo, as discussões sobre a questão ambiental acabam ali começando a ganhar notoriedade. No caso do Brasil, desse início do século XX, é um século de mudanças. O Brasil está se industrializando. O Brasil acabou de terminar a escravidão no século XIX, no final do século XIX. Está passando por uma reforma política, quebra da política do café com leite. Então, uma série de mudanças que trazem para essa questão do primeiro Código Florestal, do governo de Getúlio Vargas, onde a área protegida seria justamente a área de Mata Atlântica, que é a vegetação que cobre originalmente a encosta dos chamados mares de morros, certo? Que cobre originalmente a área dos mares de morros. Então, o primeiro Código Florestal, ele vai se ater à questão de proteção da Mata Atlântica. O segundo Código Florestal Brasileiro, no Brasil, aí ele já precisa de uma atenção mais detalhada. Esse segundo Código Florestal Brasileiro, ele é elaborado na década de 60, no período do governo militar. E esse segundo Código Florestal Brasileiro, no período do governo militar, tinha o seguinte slogan: ocupar para não perder. Ocupar para não perder. Mas ocupar quem para não perder quem? Ele vai estar se referindo à região norte do Brasil, a região de cobertura da floresta amazônica. Afinal de contas, nós estávamos na década de 60, período da Guerra Fria, disputa entre socialismo e capitalismo, e existiam alguns países vizinhos do Brasil que tinham muitos ideais socialistas, e o governo brasileiro tinha receio desses ideais socialistas avançarem para o território nacional, principalmente a partir da região amazônica, uma região menos ocupada, uma região menos protegida. Dessa maneira, o então governo militar, ele começou a fazer investimentos nessa região amazônica, Zona Franca de Manaus, usina hidrelétrica de Balbina e a Transamazônica, para gerar o mínimo de infraestrutura dentro dessa região para atrair pessoas para essa área. Dessa maneira, as pessoas iriam ocupar essa região, proteger essa região, e o Brasil não perderia essa região para ideais socialistas. Tudo bem? É nesse momento aqui que você vai ter, vamos lá, a criação das APPs. Isso daqui é de suma importância. A criação das chamadas áreas de preservação permanentes. As chamadas áreas de preservação permanentes. E quais foram essas APPs criadas aqui? As áreas de mangues, as áreas de vegetação
de encosta dos morros e as áreas na margem dos rios de mata galeria, também chamada de mata ciliar. Então, as 3 áreas de APPs criadas durante o governo militar. Manguezal, berçário marinho, inúmeras espécies de animais marinhos procuram a região do manguezal para fazer a sua reprodução. Vegetação da encosta de morros. Essa vegetação cobre a encosta de morros, protegendo, limitando o processo erosivo nessas áreas. Não é que não vá acontecer erosão. Você tem que lembrar que a erosão é um agente externo. Qualquer área que está ali na superfície vai sofrer processo erosivo. Mas com a presença de vegetação, esse processo erosivo ele pode ser minimizado. Quando a vegetação ela é retirada, quando a vegetação é arrancada, o solo fica exposto e o processo erosivo pode alcançar uma proporção ainda maior, sendo uma área de grande declive, como por exemplo a encosta dos morros, você pode ter uma grande quantidade de deslizamentos de terra. Daí a importância de proteger essas encostas. Mata galeria ou mata ciliar é a vegetação na margem dos rios, que protege esse rio do processo erosivo, da grande deposição de areia, de sedimentos dentro do rio e a grande quantidade também de lixo que a água da chuva pode jogar dentro desse rio. Quando essa mata ciliar, essa mata galeria, ela é arrancada, você tem um processo chamado de assoreamento, que é o entupimento do rio. O rio perde profundidade e, perdendo profundidade, perde potencial de navegação, de pesca e de geração de energia. Tudo bem? Criação das APPs. E também a criação da reserva legal. A criação da reserva legal. E o que seria essa reserva legal? Presta atenção aqui. Independente de qual fosse a vegetação, a área deveria ser dividida em 2 partes. Uma dessas partes, 50%, poderia ser destinada a qualquer atividade econômica, agricultura, pecuária, extrativismo. Mas os outros 50% seriam essa reserva legal, essa área que não poderia ser alterada. APPs e reserva legal são as 2 grandes criações do governo militar no segundo Código Florestal. Nós temos um novo Código Florestal elaborado em 2012, que vai buscar alterar algumas dessas criações aqui para poder servir à expansão do agronegócio e beneficiar a chamada ali bancada ruralista. Mas essas discussões sobre o Código Florestal de 2012 e a polêmica agora em 2020, quando os mangues eles não foram mais aceitos como uma área de preservação permanente. Mas calma, isso só durou 24 horas. 2020 é um ano realmente para ser analisado nas suas minúcias. Mas essa discussão do Código Florestal de 2012, a problemática ambiental atual no Brasil de 2020, isso a gente vai ver em uma próxima aula. Beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau!